Bom dia todo mundo, bom dia Elisete. Bom dia, Carlos. Como é bom estarmos aqui hoje, mais nesta aula, né? Vamos aprender mais um pouquinho. Vamos lá. Então vamos lá, vou fazer um resumo da aula passada no finalzinho, que nós estávamos falando do quê? Do início da igreja. Quando a igreja iniciou, então nós começamos a falar sobre o livro de Atos, nós vimos quem foi o autor, aprendemos que o autor foi o mesmo do livro de Lucas, então foi o próprio Lucas que acabou escrevendo aí 2 livros para uma mesma pessoa. Então, endereçado aí foi Teófilo, e também a igreja do primeiro século acabou usando aí as escrituras, né? Essa carta como escrituras aí, e seguiu os ensinamentos dados pelo Lucas, que era um médico, bem conhecedor, também historiador da palavra. Todas as informações que ele nos esclarece aqui, tanto no livro de Lucas como no livro de Atos, ele pesquisou profundamente. Então, ele foi na raiz. O que seria a raiz, né? Ele pegou todas essas informações diretamente da fonte. Então, diretamente dos apóstolos que viveram com Jesus, diretamente da própria mãe de Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui o livro de Atos, e ele pegou todas essas informações de todos os apóstolos que ele teve contato. E a gente vê que ele está contando muito aqui também em relação à história da vida de Paulo, né? Os trabalhos que Paulo realizou, as viagens que Paulo realizou. Então, ele passou muito mais tempo com Paulo do que com os demais apóstolos. Mas, enfim, todos esses 2 livros dele são baseados em fatos reais. Então, ele foi pesquisando aí, foi a fundo. Tá? Então, vamos lá. Abre lá no livro de Atos. Nós estamos falando aí do capítulo 2, o capítulo 2 aí foi o que nós falamos na aula passada. Então, o capítulo 2 está mostrando para nós que quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, e ali receberam o poder, está falando em línguas de acordo com as nações que estariam presentes em Jerusalém, naquele momento. Também receberam o poder para estar realizando curas e sinais e milagres. Com isso, a palavra estava sendo aí propagada, e os sinais e milagres eram as credenciais. Então, confirmava o que eles estavam falando, certo? Então, nós vimos aí também que Paulo, ou Pedro, o primeiro discurso de Pedro aqui, pegando dos versículos 19, um ponto muito interessante, tá? No capítulo 2 aí, alguns alunos me perguntaram o que Pedro, o que os apóstolos falaram no dia de Pentecostes, né? Então, é só pegar o versículo 22 até o 36, ali está claramente as palavras que Pedro anunciou naquele primeiro dia. Depois que passou o Pentecostes, estavam várias nações reunidas, e Pedro ali deu o discurso relatando sobre Jesus, né? Então, ele apresentou Jesus para aqueles povos que estavam presentes. Eles falaram totalmente de Jesus, falaram das Escrituras. Quem entendeu, muitos entenderam. E alguns, aqueles que entenderam, eles sentiram aí no coração um aperto, vamos dizer assim. Eles ficaram preocupados. Então, fizeram aquela pergunta: o que nós faremos então? Lê para nós aí, Elisete, o versículo 37 e 38 do Atos capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Isso, então a gente vê aí, diante da pregação dos apóstolos, os ouvintes, eles ficaram preocupados. Então, o coração deles ficaram ali apertado, eles ficaram sem saber o que fazer, entenderam. Eles ouviram a mensagem, entenderam, que é o principal aí, né? E ficaram preocupados. Eles ficaram aí com o coração apertado e perguntaram: o que então nós devemos fazer? É o que Jesus veio nos trazer essa redenção. Então, ouviram a mensagem, ficaram aí totalmente aí interessados, né? E Pedro dá a resposta, dá o caminho para eles: vocês devem se arrepender. Interessante que quando a gente vê Pedro dando esta resposta, isso nos lembra
do João Batista, que ele estava falando sobre arrependimento, que o reino estava próximo, e também dos ensinamentos de Jesus. Jesus falando do arrependimento e anunciando o reino, e realizando curas e milagres, né? A diferença de João Batista para Jesus é totalmente grande. João Batista falava de arrependimento e batizava, pois Jesus não. Ele realizava curas, sinais e milagres, e continuou falando aí de arrependimento e do reino que estava próximo. Então, nós vemos aí vários pontos no capítulo 2 aí, falando, mostrando para nós o início da igreja, certo? E mostra também que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, e todos os dias estavam se reunindo, estavam aprendendo, vivendo nessa comunhão, uma nova comunidade. É isso que Deus espera aí do povo, né? Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 3. O capítulo 3, vou passar alguns pontos aqui, falar bem mais resumido, né? Tá mostrando aí o primeiro milagre que aconteceu aí fora da igreja. O que seria fora da igreja? Até então, ele estava reunido em um único lugar. Então, nós sabemos muito bem aonde dois ou mais estão reunidos, a igreja está reunida. Ali é a igreja. Então, nós vemos que Pedro e João, eles vão até o templo. E ali no templo, eles realizam a primeira cura. Acompanha comigo o capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. É o versículo 1. Ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, esse homem ele sempre estava ali, por quê? Porque onde todos acabavam passando por aquela porta, não tinha outra entrada, né? Então, todos ali sentiam a compaixão daquele homem e acabavam doando aí, dando algumas moedinhas para ele, e dali ele tirava o seu sustento. Então, porque ele era dependente das outras pessoas. Nós vemos aqui o primeiro milagre. Olha o versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Vamos só entrar em detalhe um ponto aí. Quando Pedro e João chegam aqui ao templo, já tinha passado-se alguns dias, certo? Jerusalém já estava menos agitada do que naqueles dias em que quase 3.000 foram aí batizados. Então, estava menos agitado. Então, os apóstolos puderam andar mais à vontade, chegar até o templo aí, e ali encontrar esse homem. E como de costume, ele pediu esmola. Olha o versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, diz, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, olha só, aquele mendigo, ou melhor, aquele cego, ele já estava acostumado, assim, o quê? De ele estender a mão ou a canequinha dele e as pessoas derem esmola. Então, foi a mesma coisa com Pedro e João. Ele ficou esperando. Eles achavam que iria receber aí algum dinheirinho da parte dos dois. Mas a atitude deles foi totalmente diferente. Olha o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, quer dizer, eles conheciam aquele homem, sabia que aquele homem vivia sempre ali na entrada do templo, pedindo esmolas. E de repente viu aquele homem andando, então, ao mesmo tempo ficaram tudo contentes, né? E também veio aquela dúvida. E ali, os apóstolos aproveitam a situação e eles novamente apresentam Jesus perante aquele povo que estava presente no templo ali. Do versículo 13 em diante aí, não vou ler, mas ele está apresentando Jesus, né? Para aquele povo que está ouvindo ali, fala que Jesus veio
que Jesus é a promessa que está escrita no livro de Moisés, nos profetas, nos salmos. Jesus é o Messias que o povo estava esperando e que o povo acabou rejeitando porque crucificaram ele. Mas Jesus tinha que passar por esse trivial aí. Ele tinha que ser crucificado para poder ressuscitar e aí instituir o teu reino. Então, eles apresentaram mais uma vez aí Jesus perante aquele povo que estava ali presente, né? Então, nós vemos aí o primeiro milagre fora da igreja, fora daquela reunião que eles estavam tendo antes, certo? É interessante que, olha só, e os apóstolos, eles continuam dando seguimento ao ensinamento de Jesus. Olha o versículo 19. Lê para nós o versículo 19 aí, Elisete, do livro de Atos, capítulo 3. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso, então olha só, é a mensagem do arrependimento, a mensagem para estar voltando para Deus, porque é isso que Deus espera de todo ser humano, né? Deus quer que todos nós sejamos, todos possam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, para estar voltando aí. O Gaspar entrou, o Gaspar. Muito Posso bom. estar reiniciando. Bom dia, Gaspar. Que satisfação tê-lo aí conosco hoje. Boa tarde, Gaspar. Boa tarde. Gaspar, nós estamos falando do livro de Atos, tá? Nós estamos no capítulo 3, o capítulo 4 aí. Então, estamos nessa nossa 31ª aula. É bom te ver aí, Gaspar. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 3, então, nós vemos aí os apóstolos, dando a mesma mensagem de arrependimento, de conversão. Então, o homem precisa se arrepender e se converter a Deus. Se converter a Deus. Para quê? Para que os pecados sejam cancelados. Então, a única maneira do homem estar próximo a Deus é tendo os pecados cancelados. Se ele não tiver o perdão dos pecados, ele não vai estar próximo de Deus. Deus não vai estar aceitando. Deus espera que todos possam se arrepender. Então, nós estamos vendo aqui que, diante do discurso de Pedro, né, e de João, eles entram nesse ponto importante do arrependimento. Arrependimento e conversão. Conversão. Então, todos os homens devem se arrepender e se converter. E apresentou Jesus para esses homens aí. No versículo 26 aí do capítulo 2, capítulo 3, eu vou ler aqui, ó. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui está falando, olha só, Deus ressuscitou a Jesus Cristo e colocou ele como cabeça. Então, aí está a mensagem. Todos devem se arrepender e devem se converter aí a Cristo, certo? E quando nós entramos aqui no capítulo 4, aqui é onde os apóstolos, eles começam aí, eles são presos. Pedro e João são presos. Mas por que eles foram presos? Por causa do discurso. Porque estavam anunciando em Jerusalém um novo ensino sobre Deus, um novo ensino sobre um homem que eles tinham crucificado, e esses cristãos estavam fazendo que esses apóstolos estavam informando, ou melhor, afirmando que esse homem foi crucificado e ressuscitou. Então, muitos não estavam aceitando esses ensinamentos, né? Então, nós já vemos naquela época, desde aquela época, que muitos já rejeitaram a Jesus desde o início aí, muito menos a sua ressurreição. Então, eles não acreditaram. Lê para nós aí, Elisete, o versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Isso. Vamos lá. Se pegar do capítulo 4, aí, versículo 1 até o 4, diante desse discurso que Pedro e João fez no templo, né, tinha mais de 5.000 homens ali presentes. Tinha muito mais, porque quase 5.000 homens se converteram, acreditaram, ouviram a mensagem e se converteram aí ao cristianismo. Diante dessa situação,
chamou a atenção de quem? Das autoridades de Jerusalém. Quem que eram as autoridades? Eram os escribas, eram os anciãos, eram aqueles que cuidavam do templo, aqueles que tinham que cuidar da parte espiritual do povo, aqueles que tinham que cuidar de todas todos os pontos dos judeus, né? Seja civil, seja religioso, ou seja militar. Militar não se envolvia muito porque eles viviam sob o domínio dos romanos, né? Então, os romanos não permitiam esta parte. Mas sim, os romanos deram a liberdade para os judeus puderem estar vivendo a sua crença, né? Puderem estar buscando o seu Deus aí, buscando a Deus, né? E vivendo na sua religião, dizendo assim. Então, eles receberam essa autorização dos romanos e só que com uma intenção, eles tinham que manter a paz em Jerusalém. Então, quando você estiver lendo as escrituras e ver que quando eles foram apedrejar alguém, tiveram que tirar fora da cidade, então jamais era proibido apedrejar alguém, porque era costume, de acordo com a lei de Moisés, se alguém fosse pego cometendo algum pecado que levava à morte, eles tinham que apedrejar essa pessoa. Mas os romanos, o que fizeram? Vocês podem seguir sim os ensinamentos de vocês, mas se for apedrejar alguém, é fora da cidade. Então, por isso que eles levaram para fora da cidade. Tá? Se vocês for ver o primeiro mártir, nós vamos ver já, foi levado para fora da cidade. Quando Jesus mesmo estava na cidade e ele estava acusando a mulher de adultério, eles levaram a mulher para fora da cidade com a intenção de apedrejá-la. Mas por quê? Porque a lei romana não permitia que eles fizessem esse ato dentro das cidades, tem que ser fora da cidade, né? Então nós vemos aí que por causa desse discurso, esses dois apóstolos foram presos. Eles foram presos e foram acusados diante do Sinédrio. E ali eles tentaram acusar esse homem de estar levando o quê? Ou falsa doutrina, outra doutrina. Que doutrina é essa que estão ensinando em Jerusalém? Que doutrina é essa que eles estão espalhando por Jerusalém? Então, esses fariseus, esses líderes aí, essas autoridades, ficaram preocupados. Por quê? Porque estavam mexendo com eles, né? E, de repente, veio uma nova doutrina, assim, e os apóstolos eles continuaram firmes anunciando essa mensagem. Então, eles são presos e são acusados aí perante esta assembleia. Mas, olha só o que Pedro responde. Capítulo 4, no versículo 3. Pedro responde: mas Pedro e João lhes responderam: julgar-se é justo diante de Deus? Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja bem. Qual que é a resposta? Olha, nós estamos falando das coisas de Deus. O que nós estamos falando aqui foi o que Deus pediu para que nós falássemos, foi o que Jesus nos ensinou. Então, jamais nós vamos deixar de falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Se vocês aceitam ou não, se vocês estão proibindo ou não, para nós, isso não é importante. O importante é falar da palavra de Deus. E aí, eles deixaram bem claro que eles não iriam parar com esse trabalho de anunciar aí o evangelho, para quem tem interesse. Então, nós vemos aí também que muitas pessoas tinham interesse, né? Então, quando a gente viu aqui que quase 5.000 homens foram convertidos, então ainda os homens, os judeus e os gentios tinham interesse em conhecer, em estar aceitando aí, aceitaram totalmente Jesus Cristo. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Os homens ainda têm interesse na palavra de Deus, né? Muitos dão crédito, outros não. Então, olha só o versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, olha aí, depois fala a idade do cego. Ele tinha 40 anos de idade quando ele teve a sua visão aí restabelecida, né? É interessante que quando a gente volta lá no capítulo 3, no versículo 2, fala que ele era cego de nascença. Não era só cego, né? Ele era coxo de nascença, esse homem. Não era cego, ele era coxo. Então ele não andava. Para ele chegar aos lugares, ele dependia das outras pessoas.
Alguém tinha que levar ele. Normalmente, as famílias, por que que ele ia até o templo para pedir esmola? Porque normalmente para a família, uma pessoa assim era um peso muito grande. A família não queria assumir essa responsabilidade. Então, acabava abandonando essa pessoa. Com isso, ela era obrigada, de alguma maneira ou outra, né, a estar passando por essa situação. Então, ele tinha que fazer o quê? Tinha que pedir esmolas. Tinha que correr à ajuda de outras pessoas. Ô, Carlos, ele Oi, não era aleijado? coxo, né? Coxo Poxa, nascente. É aleijado, é. é que você falou 2 vezes cego. É, eu falei 2 vezes cego, mas depois eu falei, não, não é cego, é coxo. Que tinha que ser carregado, né? É, eu tinha realmente falado cego, mas ele é coxo, tá? Ele é Ah, coxo, tá. não andava. Então ele dependia dos Dos outros outros. para chegar até o templo ali. Então a família não dava atenção para ele, a família tinha abandonado. Normalmente as famílias abandonavam quando tinham alguém da família com algum tipo de problema que eles não quisessem aí estar carregando, né? Então era abandonado aí nas ruas, infelizmente. Então fala que ele já nasceu assim e ele achou esse meio para tentar se sobreviver aí esse homem e de repente ele é curado através dos apóstolos, né? Vamos lá. Ainda no capítulo 4 aí do livro de Atos, eles continuam, os apóstolos, depois que eles foram soltos, eles continuaram ensinando, eles continuaram falando da mensagem, aonde eles estavam passando. Olha o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, eles foram correndo contar aos outros apóstolos o que tinha acontecido com eles, por causa da palavra. E que mesmo assim, eles estavam anunciando a palavra, foram presos, foram acusados, só que não acharam nenhuma prova contra eles. Por quê? Porque estavam falando realmente a verdade. E os apóstolos reconheceram sim, esse trabalho e, claro, né, se fortaleceram mais ainda para estar anunciando o evangelho para aquela nação ali, para aqueles povos conhecidos. Interessante que eles estavam reunidos num local, né? Ali eles estavam ouvindo a palavra, reconheceram. Acompanha comigo aí, eu não vou ler todos os versículos, mas o versículo 29 do capítulo 4 de Atos. Agora, Senhor, interessante que eles estavam reunidos, tá? Conversaram, ouviram os fatos aí acontecidos, né? E logo em seguida fizeram uma oração. E a oração, eles agradeceram e pediram para que Deus concedesse sabedoria, discernimento para todos eles, para continuar o trabalho. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que ele está falando aqui? Eles estão pedindo que Deus esteja dando a capacidade para cada um deles, para eles continuarem anunciando a mensagem, independente da situação, independente das ameaças. Eles falam aí, ora para as ameaças e concede para os seus servos. Então, o que eles estão pedindo? Força, que Deus esteja fortalecendo eles, para eles continuarem anunciando a palavra. A oração deles, a oração que eles fizeram foi de acordo com a vontade de Deus. E em seguida, olha o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, com toda a capacidade que eles receberam de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo, eles continuaram anunciando a palavra e foram anunciando. Eles não estavam nem aí se estavam sendo perseguidos ou não, se estavam sendo caluniados ou não. O ponto principal deles, o objetivo deles era o quê? Era anunciar a palavra, independente da situação que estava acontecendo, que eles estavam aí ocorrendo, né? E diante desse discurso, olha o 32, da multidão dos que creram era
o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Por isso que ninguém passava necessidade naquele momento ali, né? Porque aqueles que tinham, eles dividiam o que tinha, o pouco que tinha, e assim viviam nessa comunidade. Não tinha ninguém passando necessidade ali. E todos estavam ouvindo a palavra, a mensagem, e vivendo nessa comunhão. Olha o 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles tinham toda a autoridade para dar testemunho. Por quê? Porque eles presenciaram, eles viram Jesus ressuscitado. Primeiramente, eles viram Jesus sendo preso, eles acompanharam tudo, viram Jesus sendo chicoteado, né? Viram Jesus carregando a cruz, viram Jesus sendo pregado e levantado na cruz, viram a agonia de Jesus lá na cruz e viram Jesus morrendo na cruz. E viram todos os sinais que aconteceu no momento em que Jesus morreu. Depois, em seguida, eles viram o quê? Viram Jesus ressurreto. Então, veja bem, eles pediram sabedoria para estar anunciando todos esses fatos para aqueles que tinham interesse em ouvir a mensagem, a palavra, né? Então, olha só, diante da situação, eles permaneceram firmes diante dessa situação. Tudo bem? Tudo. Agora, vamos dar uma olhada no capítulo 5 aí. Lê para nós do versículo 1. Vou pedir para o Gaspar ler. O Gaspar está aqui com nós hoje, né, Gaspar? Lê do versículo 1 até o versículo 11, Gaspar. Atos, capítulo 5. Liga o seu áudio aí, Gaspar. Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Está conseguindo me ouvir bem? Tá, né? Tá sem som, Gaspar. Deixa eu ver como tá o seu som aí. Não tá saindo. Desliga o seu... Vê se o volume do seu fone não tá baixado. O fone de ouvido. Não tem? Não tá que você tá ouvindo a gente, né? Tá sem som. O som não tá saindo. Tá. Lê para nós, Elisete, enquanto o Gaspar, o som dele aí tá desligado. Você liga o microfone aí, Gaspar, ligou? Mesmo desligado, ele não saiu o som, né? Agora tá desligado, não tá saindo ainda, Gaspar. Tá mudo. E agora? Tenta falar alguma coisa aí, Gaspar. Não vai, né? Não sai. Lê para nós, Elisete. O som dele não tá saindo aqui, deixa eu ver. Tá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Isso, mas olha só essa notícia rondando Jerusalém naquele período, né? Meu O Deus. temor foi muito grande. Agora imagina nos dias de hoje, se Deus tivesse agindo da mesma maneira que ele agiu naquele momento. Coitado, coitado de muitas pessoas, principalmente na igreja. Mas vamos lá. Mas Deus é tão misericordioso que ele nos concede esta oportunidade de nos retratarmos, nos arrepender e converter a ele. Então, qual que foi o grande problema desse casal? A mentira. Então, nós estamos vendo aqui que Satanás usa os próprios cristãos para tentar aí persuadir a igreja, né? Então, a gente vê a primeira investida de Satanás contra a igreja. Ele usa um casal para chegar e mentir perante os apóstolos e aqueles que estavam ali reunidos. O problema é o quê? Foi a mentira. Tá? Nós vimos aí que teve alguns cristãos que eles chegaram e ofertaram uma parte, não tudo que eles tinham, mas eles ofertaram e foi aceito. Por quê? Porque não mentiram. Então, olha aqui, se Ananias e Safira tivessem vendido por 100 mil, um exemplo, 100 mil terreno, aí chegasse, nós vendemos por 100 mil, só que nós estamos dando 50 mil, eles não estariam mentindo. Os apóstolos estariam aceitados. Por quê? Porque eles falaram a verdade. Porque olha só o que eles falam, o que Pedro fala para Ananias aqui no versículo 4, ó. Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Não, é seu. Mas por que você tinha que mentir? Então, o problema grande aqui foi a mentira. Então, Satanás impôs no coração desse casal para que eles chegassem e contassem uma mentira. Então, ele investindo aí contra a igreja, tá? Isso nos mostra como que Deus é paciente hoje. Como que Deus é paciente com cada um de nós hoje. Porque se ele agisse hoje igual ele agiu no primeiro século ali, muitos cristãos já estariam mortos hoje. Muitos. Por causa da mentira, infelizmente, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele nos concede a cada momento essa oportunidade de nos retratarmos com ele, né? Então nós vimos aí que essas duas pessoas, esse casal, acabaram mentindo aí, e o fim deles aí foi o quê? Foi a morte, né? E quem está por trás da mentira é Satanás. Então Satanás induziu o casal a mentir perante o Espírito Santo, e esse foi o resultado. Esse foi o resultado de tudo isso daí. Isso nos mostra o quê? Que a obra dos apóstolos vem de Deus, totalmente de Deus. Quando a gente vê esses fatos aqui contados nas Escrituras, né? E que Deus está nos alertando para essa remissão aí, né? Nós vimos que mesmo diante dessa situação, os apóstolos eles continuaram anunciando a mensagem. E entrando no capítulo 6 aí, a gente vê o que foi preciso escolher homens capacitados para ajudar na obra. Aqui está falando
que eles estavam reunidos, né? E as viúvas estavam reclamando porque não chegava o alimento até elas. E os apóstolos viram a necessidade de escolher homens para ajudar eles nesse trabalho. Então, mostra para nós também que todo trabalho dentro da igreja é muito importante. Então, aqui foi instituído quem? Diáconos. Quem que seria diáconos? Né? Seria aquelas pessoas que foram escolhidos para servir os cristãos que estavam presentes naquele momento, que não eram poucos, eram muitos. Então, se a gente trazer da palavra grego aí, significa diáconos, né? Significa garçom, aquele que serve. Né? E mesmo assim, para esse trabalho tão importante também, que é tão importante, os homens têm que ter qualificações. Que os apóstolos, eles não poderiam parar de anunciar a mensagem tem que ser anunciada. Então, eles tiveram que organizar ali para não parar de ensinar ali as pessoas do primeiro século. Então, foi necessário o quê? Foi necessário escolher homens capacitados. Acompanhe comigo a leitura aí, capítulo 6. Eu vou ler aqui, depois a próxima o Gaspar lê para nós. Vamos ver como está o microfone dele. Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Ó. Ora, naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Né? Então, eles reclamaram aí. Quem que eram helenitas? Tá? Eram judeus ou pessoas que se tornaram cristãos de outras nações. Helenitas seria uma região ali dos helenistas, tá? Então, eram pessoas de outras nações. E por quê? Normalmente, naquele período, os judeus, eles tinham atrito com os próprios irmãos, ou os israelitas, que viviam em outras regiões. Mas por que eles tinham esse atrito? Porque justamente quando voltaram para reconstruir Jerusalém, houve esse conflito. Então, por algumas tribos, 2 tribos voltaram para reconstruir Jerusalém, as outras tentaram intervir, as outras tentaram aí parar com o trabalho deles. Os outros chegaram falando, não é necessário reconstruir novamente. Então, eles tiveram essas desavenças lá atrás, e eles estavam carregando tudo isso daí. Os próprios Gálatas. Então, eles tinham essa rincha, eles tinham essa mágoa no coração ainda, guardavam tudo isso daí. Então, eles viviam como se fossem totalmente separados, né? Os helenitas, os gálatas são os gálatas, então eles também não fazem mais parte do reino de Deus. Mas Jesus veio mostrar totalmente o contrário aí. Então, eles começaram a reclamar, por quê? Porque o alimento não estava chegando até as viúvas, principalmente as viúvas, que eram totalmente dependentes. Nós temos que analisar bem, quando a palavra fala que deve dar assistência às viúvas, né? Essa situação. Por quê? Naquele período, aqui no primeiro século, até antes, realmente a mulher que ficava viúva, ela não tinha, como se diz, ela já não tinha participação na sociedade. Então, quem fazia tudo isso era o marido, ou um filho, um homem. Se ela não tivesse filhos e nem marido, ela ficava totalmente desprovida. Muitas acabavam aí se prostituindo, indo para esse mundo da prostituição, ou tinha que ficar pedindo esmolas, porque elas eram totalmente aí, como que eu falo, desprezadas pela sociedade em que elas viviam. Elas eram desprezadas. Nos dias de hoje, a situação já é um pouco diferente. Né? O que acontece? Normalmente a viúva, quando ela fica viúva, ela acaba aí recebendo uma pensão. Então ela não fica totalmente desprovida, mas ela precisa aí de um provimento espiritual. Né? E claro, se ela tem filhos, né, os filhos tem que cuidar da mãe e assim por diante. Mas naquele período era totalmente diferente nos tempos de hoje. Né? Então ela ficava totalmente desprovida de tudo, de tudo. Então se ninguém levantasse para ajudar alguma delas, elas ficavam aí à mercê aí da sociedade e caía nesse caminho aí maldoso. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram,
não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, o que eles entenderam? Eles não poderiam parar de anunciar a mensagem para servir as mesas. Por quê? Porque eles iam parar, quer dizer, o que é mais importante seria ali? Que o pessoal ouvisse a mensagem e se convertesse a Cristo. O alimento também é importante? É muito importante também. Então, por isso foi necessário escolher homens para ajudar nesse trabalho. Né? Então, veja bem, olha aí. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha as qualificações, tá? Boa reputação, então tem que ser conhecido por todos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, cheio do Espírito Santo, conhecendo totalmente a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento e também vivendo e conhecendo aí sobre o ensinamento de Jesus Cristo, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque a palavra não poderia parar de ser anunciada. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Sicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E com isso a palavra de Deus ia crescendo. Certo? Então ele estava mostrando que o quê? Que o cristianismo estava aí, o cristianismo, ele é um complemento do judaísmo, onde Jesus veio e fez uma nova aliança. Por que existe o cristão hoje, o cristianismo? Por causa dos judeus. Porque os judeus eram um povo escolhido por Deus, o povo que Deus formou. Mas Deus deixou bem claro que através deles abençoaria todas as nações. Então, as bênçãos que nós recebemos de Deus hoje é por causa dos judeus. Mas muitos judeus não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Não se tornaram cristãos. Então, só para a gente entender, tá? Eu falei um pouquinho sobre os helenistas. Então, eles eram judeus que falavam grego, então eles viviam em outras regiões. Eles viviam longe de Jerusalém. E iam para Jerusalém todos os anos nesse período para participar dessas festas, para ouvir o que Deus tinha que falar, e dali sair mais edificados aí. Então nós vemos aí que foi escolhido homens capacitados para estar realizando o trabalho. Então, um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para estar realizando o trabalho. Mais para frente, alguns capítulos mais para frente, nós vamos ver que alguns deles, eles não ficaram apenas para servir as mesas, mas sim também receber aí a capacidade de estar anunciando a mensagem, porque é o papel de todo o cristão. Então, logo em seguida, aí no versículo 8, está falando de quem? De Estevão. Estevão, ele era um dos escolhidos. Como ele era cheio do Espírito Santo, então ele recebeu a sabedoria do Espírito Santo para estar anunciando aí a mensagem. E ele, diante do Sinédrio ali, ele apresentou Jesus. Ele falou sobre Jesus, falou sobre a nova, falou sobre arrependimento, que um homem deve se arrepender e se converter a Deus. Olha o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por que ele fazia prodígios e sinais? Olha só. Porque os apóstolos impôs as mãos sobre ele e os outros 7 que estavam presentes. Se olhar no versículo 5, na lista dos nomes ali, Estevão ali, ele é o primeiro que aparece na lista. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, o trabalho dele não ficou limitado apenas no servir, né? No servir as refeições ali, mas sim de anunciar a palavra onde eles estavam passando. E aqui ele estava anunciando. Olha o versículo 15. Lê para nós o versículo 15.
Você consegue ler, Gaspar? Como está seu microfone aí? Versículo 15 do capítulo 6. Não, né? Não está saindo. Deve ser algum mau contato aí. Mas vamos lá. Lê para nós aí, Elisete, o versículo 15. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Isso, mas por quê? Ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele estava tão presente ali na vida dele que todos estavam vendo essa diferença no Estevão. E Estevão, ele se defende aí perante esses homens. Ele se defende, ele fala de Jesus, ele começa... Muito interessante que esse capítulo 7 aqui de Atos, se você quer uma história resumida, desde Abraão até Jesus, ele está resumindo. O que Estevão faz? Ele conhece as Escrituras. Então ele começa a contar desde Abraão. E ele vai discorrendo aí toda a história, desde Abraão até chegar em Jesus. Então ele apresenta Jesus para esse sinédrio. Então ele está falando aí. Ele não ficou apenas para servir as mesas, mas ele está anunciando a mensagem. Ele começa lá no versículo 2, olha lá, ó. Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E começa que Abraão saiu da sua terra, foi para uma terra que Deus mostrou, né? E que Deus fez uma aliança com Abraão, e estendeu essa aliança para o seu filho, para a sua descendência. Olha um ponto interessante que ele fala aí no versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Então ele está contando o quê? Que ele está contando que quando Jacó e seus filhos e toda a sua família foi para o Egito, quando José era governador, e com a morte de José, os israelitas foram escravizados. Lá fala 430 anos. Aqui ele fala 400 anos. Lá fala que durou 430 anos. Né? Mas o que acontece? Era comum, naquele período, eles contarem ou falar de datas ou de período de tempo arredondando, tá? Ou para cima ou para baixo. Então, por isso que um fala 430, outro 400 anos. Tá? Então, ele está falando 400 anos, ele está fazendo um resumo aqui. Então, o que Abraão sabia? Que a sua descendência seria escravos por um período. Deus tinha alertado Abraão. E era o propósito de Deus. Então, ele começa a contar toda a história, desde Abraão até Jesus. E ele vai contando aí, se você pegar o versículo 8, ele está falando de Isaac. Ó, então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac. E Abraão o circuncidou no 8º dia. Ele vai contando cada detalhe. Então ele conta sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Ele conta sobre José, que José foi vendido. Então esse capítulo 7, ele nos traz um resumo de toda a escritura, de Abraão até Jesus. Estevão faz um resumo daquilo que esse sinédrio já conhecia, apresentando quem? Jesus. Apresentando Jesus. Depois vocês dão uma lida no capítulo 7 aí. É um resumo perfeito de Abraão até Jesus Cristo. É um resumo perfeito aí. Ele vai resumindo, ele vai falando, ele conta sobre Josué, sobre Davi, sobre Salomão, sobre o próprio Moisés. E ele vai falando, e ele fala, chama o povo de coração duro. E ele permanece firme. Interessante que Estevão, ele continuou firme até o fim, independente da situação. Se tornou aí o primeiro mártir, o primeiro cristão a ser assassinado aí. Lê para nós versículo 55, Elisete, aí do capítulo 7.
55. Isso. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Então, Jesus olha, em pé. pode continuar, desculpa. E Jesus em pé à direita de Deus. Então, olha só a visão que ele teve. O Espírito Santo estava tão presente, ele deixou o Espírito Santo agir tanto na vida dele, que ele viu a presença de Jesus. E mesmo se ele não se importou, olha o versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Quer dizer, morreu, né? Mas ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. Ele perdoou. Deixa eu ver um ponto aqui. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Versículo 58, acompanha comigo aí, olha o 58, ó. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. O que quer dizer? Pela lei romana, eles não poderiam apedrejar ninguém dentro da cidade, por isso que levaram ele para fora da cidade. Então, as escrituras vai nos mostrar que todas as pessoas que foram apedrejadas foram fora da cidade, por causa da lei romana. Eles não permitiam. Era uma maneira que os romanos tinham para manter ordem. Já o capítulo 8, a igreja começa a ser perseguida. Então, a mensagem ela está sendo anunciada, o evangelho está sendo propagado aí, e a igreja começa a ser perseguida por um tal de Saulo, que ele viu que o quê? Que o cristianismo, que o cristão estava crescendo, o cristianismo estava crescendo, e com certeza durante assim toda essa reunião do Sinédrio que estava aí acusando Pedro, João, estava acusando até o próprio Estevão, Paulo estaria presente, ou Saulo estaria presente também, porque ele fazia parte, ele era um estudante, ele estava aprendendo, ele estava fazendo faculdade, então ele conhecia totalmente. Diante dessa situação, ele resolveu o quê? Ele pediu uma carta de recomendação, pediu, como se diz, uma autorização para perseguir os cristãos e prender, e, se possível, até tirar a vida. Então, ele estava presente aqui na morte de Estevão, no capítulo 8, né? No capítulo 8 aí. Então, nós vemos aqui que a igreja começou a ser perseguida por causa dos ensinamentos em toda a região. Interessante que durante essa perseguição, o que acontece ali? Olha o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram expulsos de Jerusalém, fugiram de Jerusalém. E aonde eles chegavam, a cidade que eles iam passando, eles não temiam, eles continuaram anunciando a palavra, não se esconderam. Deram a sua cara a tapa, como diz aí o ditado. Eles não tiveram medo de continuar anunciando, sabendo que estava perseguido, sabendo que poderiam perder a vida por isso. E permaneceram firmes aí, anunciando a palavra. Olha o versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem que era Filipe? Era um dos 7 escolhidos. Ele foi escolhido apenas para servir lá às mesas? Não. Ele também tinha o papel de anunciar a mensagem. E quando ele saiu de Jerusalém, ele continuou anunciando a mensagem. Como os apóstolos impôs a mão sobre ele também, ele recebeu o dom de estar realizando curas e milagres. Mas por que ele recebeu? Porque os apóstolos impuseram as mãos sobre ele. E ele continuaram aí anunciando a palavra.
Então aí está mostrando a primeira vez que o evangelho foi pregado fora de Jerusalém. Então veja bem, Deus usou, Deus trabalhou da maneira tudo correta. Se a igreja não sofresse essa perseguição lá em Jerusalém, eles não sairiam de Jerusalém. O que Jesus falou? Ide para todo mundo, não só em Jerusalém, mas na Samaria, na Judéia, e assim nos confins da terra. Então Deus usou esse momento para que eles fossem expulsos da onde eles passavam, eles tinham que anunciar. Então, com isso, o evangelho foi anunciado, foi sendo pregado aí nas regiões, nas vizinhanças lá de Jerusalém. Então, nós vimos que Filipe chegou em Samaria. E Samaria, os samaritanos e os judeus não se davam. Só que Samaria também vivia na mesma promessa dos judeus. Eles esperavam o Messias. E vendo aí Filipe anunciando, eles se alegraram e muitos aceitaram aí e se tornaram cristãos. Olha o versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então nós vemos aí a mensagem sendo anunciada fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Só que lá na cidade de Samaria existia um mágico, um cara que enganava as pessoas com o intuito de ganhar dinheiro. Ele se dizia que era mágico, iludindo as pessoas, e as pessoas acreditavam. Quando ele viu que Filipe realmente estava realizando aí obras, sinais, curas, milagres reais, ele acabou se interessando aí por isso daí. Ele acabou se tornando um cristão, porém não ficou totalmente convertido. Agora, era um ponto muito interessante. Elisete, lê para nós aí o versículo 14 até o 18, até o 17 do capítulo 8. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Isso. Então, veja bem. Eles foram batizados. Quem que batizou eles? Filipe. Filipe não estava em Samaria? E ali ele anunciou a mensagem. Muitos creram em Filipe e foram batizados. Mas eles não receberam este dom. Por quê? Filipe tinha um dom de realizar cura e milagres. Filipe tinha, mas ele não tinha poder para estar transmitindo este dom. Gaspar está voltando. Tá ruim a internet, né, Gaspar? Então, eles não Filipe, ele recebeu o dom de realizar cura e milagres, mas não transmitia esse dom. Quando os apóstolos ficaram sabendo que Samaria receberam a mensagem, eles resolveram ir até lá. Mandaram 2, João e Pedro, até lá, para estar impondo as mãos sobre aqueles cristãos, para eles também receberem o poder de estar anunciando o evangelho, realizando curas e milagres. Então, para se realizar cura e milagres, são apenas as pessoas que receberam da imposição das mãos dos apóstolos, que receberam esse poder. Esse poder foi dado apenas para os apóstolos. E eles transmitiam para quem eles impusessem as mãos. É interessante que os samaritanos e os judeus não se davam. Os apóstolos entenderam que a mensagem, o evangelho, não deveria ficar apenas em Jerusalém. Tinha que sair além de Jerusalém. Depois que eles entenderam
a ordem que Jesus tinha pedido para eles. Ide a todo mundo e anunciar o evangelho. Começa em Jerusalém, vai a Samaria, vai até os confins da terra. Em toda a Judéia, toda a Samaria e confins da terra. Aí eles entenderam que a mensagem tinha que sair de Jerusalém, não tinha que ficar só em Jerusalém. Então eles entenderam aí. E nós vimos que Simão aqui, olhando a mensagem, eu vou ler aqui do 18 em diante. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Então, aqui nos mostra também que Simão se arrependeu totalmente dessa atitude. E os apóstolos deixaram bem claro que não se deve comprar o reino de Deus. E nós vemos muita gente vendendo aí. É errado, né? Muito errado. Então, nós vemos aí a primeira vez que os apóstolos transmitiram os dons às pessoas batizadas fora de Jerusalém. Então, a mensagem começou sendo anunciada fora de Jerusalém. Os apóstolos entenderam a importância desse trabalho fora de Jerusalém. E a gente vê que Filipe continua, né? Aí, no mesmo capítulo, aí, Filipe está contando a história de Filipe e o eunuco. Quem que seria o eunuco? O eunuco aqui está falando que ele era alguém, quer dizer, ele vivia lá no reino das rainhas etíopes, então ele era alguém importante que cuidava das coisas e tinha ido até Jerusalém para ouvir a mensagem de Deus. Recebeu permissão e foi. Ele era um superintendente, versículo 27. E um anjo fala para Filipe, chega até aquela carruagem. E aquela pessoa necessita de ouvir uma mensagem. Então, essa é a mensagem anunciada. Está caindo a sua conexão, Gaspar, aí. Então, olha só. Elisete, lê para nós o versículo 26 aí. Do 8. Isso. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Só 26? Isso. Mas por que o anjo disse isso a Filipe? Porque ele sabia que um certo etíope, o eunuco, aí o versículo 27, ele tinha interesse sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele estava em Jerusalém, ouviu aquela mensagem, possivelmente ele não teve a oportunidade ali de estar com algum, chegar próximo de algum apóstolo para tirar alguma dúvida, e ele estava voltando para a terra dele com dúvidas. Ele estava lendo lá sobre o Cordeiro em Isaías, e ele estava tentando entender e não conseguia. Então o anjo viu aí que houve a necessidade de um cristão ir até esse homem para anunciar a palavra. E Filipe entendeu esse recado. E Filipe anunciou e apresentou Jesus Cristo para esse homem, para o eunuco. E ele acabou aí entendendo. Interessante que quando ele entendeu a mensagem, olha só, quando a mensagem ela é transmitida, ela tem que ser transmitida com clareza, onde todos possam entender e ouvir, né? E principalmente entender, aprender sobre aquilo que foi anunciado.
E isso deve fazer uma transformação no coração do homem. Quando o eunuco entendeu o que Filipe tinha explicado para ele, eles estavam chegando perto da água. Olha o versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Olha só, ele entendeu a situação, ele entendeu a mensagem, ele compreendeu a mensagem que foi dita. Se ele compreendeu a mensagem, Filipe falou na língua dele. Filipe transmitiu uma mensagem com clareza, onde ele pôde entender totalmente o que Filipe queria transmitir. E ele entendeu que ele deveria nascer novamente. Ele pergunta: eis aqui água, então o que falta agora? Aí Filipe fala para ele, 37, é lícito se crês de todo o coração? Respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse homem teve o coração transformado quando ele ouviu a mensagem. Só que foi necessário alguém chegar até ele para dar uma forcinha para ele decidir. A gente olhando hoje, a gente ouve as mensagens, vê as mensagens. Às vezes tem até alguém, um convidado, um visitante, mas ninguém chega naquela pessoa para dar o ponto final. Então foi necessário que Felipe chegasse até o eunuco para dar o ponto final para ele, para mostrar o caminho. Se Felipe não tivesse chego até ele, esse etíope não tinha se convertido. Ele tinha ido embora e daqui uns dias ele até esqueceu que ele tinha ouvido. Então é necessário, depois de uma mensagem, uma pregação, alguém chegar para o visitante e ver qual a dúvida que ele tem, se ele quer ouvir mais alguma coisa, e assim ele poder se converter. Olha o que aconteceu com o eunuco. Quando Filipe chegou e apresentou e falou para ele, aí ele se decidiu, fez, né? 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então nós estamos vendo aí a história de Filipe e eunuco. Então é necessário sim que cada cristão anuncie a mensagem, a palavra de Deus. Nós temos tempo ainda? Temos. Temos bastante. Né? É 9h21. Então foi necessário aí, né? Interessante que quando a gente fala aqui, ó, versículo 39 e 40, para fechar o capítulo 8, ó, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Esse foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Então o homem voltou para sua casa, cheio de alegria, uma nova vida. Que maravilha. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Não conta em detalhes como que ele foi parar em Azoto, mas era caminho. O que conta aqui é que o Espírito Santo levou ele até lá. De que maneira? Foi através de uma transfiguração? Não sabemos, mas aqui deixa bem claro que foi o Espírito Santo que levou ele até essa cidade aí. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, Felipe, por onde ele passava, ele ia anunciando a palavra aí. Né? Deixa eu voltar aqui, que acho que caiu aqui saiu o slide aqui, deixa eu só... Apareceu só você, bem grandão. É, bem grandão, né? Deixa eu Aí. abrir o slide novamente aqui. Ele acabou saindo. Aí, ó. Deixa eu só colocar onde nós paramos aqui. Só um minutinho. O que está acontecendo? Ele está voltando.
Agora vamos falar sobre a conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Enquanto ele vai passando aqui, nós vamos discorrendo aqui numa leitura. Elisete, lê para nós do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9 aí. Tá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, no caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Isso. Então, veja bem, Saulo estava totalmente convencido de que os cristãos eram uma ameaça. E ele estava fazendo de tudo, ele era tão zeloso, por quê? Porque ele viu, ele achava que os ensinamentos, as doutrinas do cristão estavam totalmente aí ao contrário com o que ele aprendia. Estava. Porque o ensinamento de Jesus, ele leva para a salvação. Já a lei de Moisés já não leva o homem para a salvação. E Saulo estava tão convencido de que o cristianismo era uma grande ameaça para o povo dele e também para os líderes de Jerusalém. E ele pega uma carta de recomendação, vai até Damasco, sabia que estava sendo anunciada lá em Damasco, com a intenção de prender os cristãos que estavam presentes ali. Então, durante a caminhada, acontece o que? Algo surpreendente. Jesus aparece para ele, ele vê, a luz é tão forte que ele perde aí a sua visão momentaneamente, né? E ouve a voz. E ele, pela voz, reconhece que ele estava indo para o caminho errado. Jesus fala: Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele, né, pergunta. Eu sou Jesus. Aí ele entende que ele estava indo no caminho errado. Ele acordou para a vida. Ele viu que ele estava seguindo preceitos errados. E ele acabou aí se convertendo. Então, esse capítulo 9 vai estar contando a conversão do apóstolo Paulo. E logo em seguida, aí, é claro que ele ficou aí aproximadamente 3 anos ali em Damasco. Nesses 3 anos ele foi aprendendo também, ele teve um ensinamento sobre o ensinamento de Jesus Cristo. Então ele foi preparado aí para estar anunciando a mensagem, o evangelho. E um ponto muito interessante, muito importante, é que ele foi preparado por Jesus Cristo após ressurreto. Os outros apóstolos foi preparado com Jesus em vida, pessoalmente. E o apóstolo Paulo não. E ele segue as orientações que Jesus passou para ele. Vai, procura Ananias, e lá ele vai te dizer o que você deve fazer. Por que Jesus escolheu o apóstolo Paulo? Porque ele sabia dessa determinação que Paulo tinha pela lei. Jesus sabia que Paulo ia se determinar da mesma forma nos seus ensinamentos. Esse zelo que Paulo tinha pela lei, Paulo também ia ter o mesmo zelo pela nova escritura, pelo ensinamento de Jesus Cristo. Então Jesus escolheu ele e o capacitou para esta obra. E Paulo aí, ele começa a anunciar, a pregar sobre Jesus.
Interessante que muitos ficam com medo dele. Por quê? Porque sabiam que ele tinha ido até lá para prender os cristãos. Eles ficam com receio, mas esse homem não vinha prender nós. Esse homem está querendo enganar a gente, está querendo mentir. Imagina a cabeça das pessoas naquele período. Né? Mas Paulo aí, ele anuncia o evangelho, ele muda, ele se converte totalmente aí. Ele começa o seu trabalho aí de evangelização. Então ele é considerado aí um evangelista, né? Vou voltar um ponto aqui, que eu passei 2 pontos aqui. Do versículo 20 ao versículo 25, está contando aí que Paulo foi preso. Não, Paulo ele está pregando, né, preso, está pregando a palavra lá em Damasco. Então ele começa o seu trabalho em Damasco. E daí ele começa a sair de cidade em cidade anunciando aí a palavra. É claro, foi rejeitado, foi porque muitos conheciam a fama dele. E para mudar essa fama, a maneira que Deus usou foi para que ele permanecesse firme, né, anunciando a palavra aí. Tá? Diante deste trabalho feito pelos apóstolos, nós vamos ver aí os primeiros gentios que entraram na igreja, família de Cornélio, no capítulo 10. Os primeiros gentios na igreja, depois de 8 a 10 anos da igreja estabelecida. Então, veja bem, a gente olhando aí, já se passaram aí de 8 a 10 anos, desde quando ela foi estabelecida, lá no capítulo 2 do livro de Atos. E nós vemos aí o evangelho sendo anunciado naquele primeiro século. Ainda era o primeiro século. A igreja estava gatinhando ainda. Mas não vamos ler, eu vou pegar alguns pontos aqui do capítulo 10, né? Olha o versículo 1 aí, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era gentil, como que ele conhecia Deus? Conhecia. Ele tinha sua fé estabelecida em Deus. Mas, porém, não era só isso. Faltava algo na vida desse homem. Olha o versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Interessante que aí, né, entra em cena novamente quem? Pedro. Pedro, esse irmão Pedro, né, foi escolhido para anunciar a Cornélio a mensagem. Então, quando os homens chegam até Pedro, ele fica até meio receoso, mas um anjo avisou ele no sonho. Ele teve até uma visão. Lendo o versículo 9, não vamos ler agora, mas depois se lê do 16, mostra que ele teve uma visão aí e pareceu todos os tipos de animais que eram proibidos de ser comido pela lei dos judeus, pela lei de Moisés. Os animais que eram considerados impuros pela lei de Moisés, apareceu para ele comer. E Pedro fica com medo, não vou comer não, porque são todos impuros. Mas depois ele entende. O que ele entende? Ele entende que diante da situação,
perante Deus, até um homem pode ser puro. E quando aparecem os homens de Cornélio, depois ele entende o quê? Que a mensagem do evangelho não é apenas para os judeus, e sim para os gentios também. Está saindo aqui o slide. Por que está saindo? Deixa eu voltar aqui. Está voltando. Deixa eu só voltar aqui. O slide está voltando, saindo. Então, vamos lá. Quando Pedro ouve, vê os homens, e o Espírito Santo fala para ele, segue esses homens, né? Mostra para ele. Então, Pedro resolve ir. Lê para nós aí, Elisete, o versículo 23 até o 31. 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Até aqui? Isso. Veja bem, nós vimos aí que na lei de Moisés, os judeus eram proibidos de ter algum contato com gentios ou povos de outras nações, né? Então proibia. Só que o próprio judeu já tinha quebrado essa regra, porque fizeram aliança com outras nações. Por isso que nesse período já estava sendo dominado pelo Império Romano. Se eles tivessem obedecido desde o princípio os mandamentos de Deus, não tinha acontecido isso. Mas aí Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas, nem de nação, nem de raça, nem de nada. E ele mostra que todos devem ouvir a mensagem e todos fazem parte da nova aliança, desde que aceita Jesus como Senhor. E esse homem era um homem piedoso, um homem que doava, dava esmola. Ele ainda até orava para Deus. Mas tudo isso que Cornélio fazia não era o suficiente. Ainda faltava algo. Então, olhando ali, Cornélio era um homem religioso. Ele tinha que se converter. Então, ele tinha que ouvir a mensagem. A conversão vem do ouvir a mensagem. Então, ele teve que ouvir a mensagem para crer em quem? Crer em Jesus. E aí ele aceitou e foi batizado ele e toda a casa dele. Porque ele estava tão alegre que ele fez de tudo. Ele convidou os parentes, os vizinhos, aquelas pessoas que puderam ir, que foi até a casa de Cornélio, aceitaram o evangelho aí e se tornaram cristãos. Então nós vemos aqui no capítulo 10 os primeiros gentios sendo convertidos, que é a família de Cornélio, né? Depois de aproximadamente 10 anos, de 8 a 10 anos. Então aí os primeiros gentios sendo batizados, através do quê? Através da pregação da palavra. Da maneira, foi o que faltava para Cornélio e a sua família alcançar aí a graça de Deus, mesmo sendo um homem piedoso,
Ainda faltava algo. E qual que era esse algo? Acreditar em Jesus e nascer novamente. Então é necessário. Interessante que Cornélio já era um homem casado, homem de idade, então, com conhecimento, então ele teve que entender a mensagem para poder tomar uma decisão. E ele acabou aceitando. Aí Pedro e os apóstolos entenderam que o evangelho não foi transmitido apenas para eles, mas não apenas para os judeus, mas sim para gentios também. Aí eles entenderam aquela frase que Jesus disse: ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Interessante que isso ainda estava ali na cabeça das pessoas, ainda estava recente, né? Eles ainda estavam lembrando o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Olha o versículo 34, capítulo 11. Acompanha comigo aí, ó. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele reconheceu, e os apóstolos reconheceram, que o evangelho era para todos, para todo mundo, todas as pessoas. É o 34:10, tá? Isso. O 10:34, você falou 11. Ah, tá. Então, eles reconheceram que os gentios também faziam parte desta aliança. Então, nós vemos aí que toda a casa de Cornélio foram batizados. E eles receberam outra coisa, eles receberam o dom do Espírito Santo na vida deles. Porque o próprio apóstolo estava lá pregando para esses homens. Eles aceitaram. E todos foram batizados aí, tá? Versículo 48, 47, acompanha comigo 47. Ó. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então o Cornélio saiu de um homem religioso e se tornou um cristão. O que é um homem religioso? É um homem bom, bondoso, ele ora para Deus, fala com Deus. Mas se ele não se converteu, ele ainda falta algo para complementar a vida dele, para estar próximo de Deus. Então, as Escrituras nos ensinam e deixam bem claro que todo homem deve nascer novamente. Vou voltar aqui para o capítulo 11. No capítulo 11 do livro de Atos, cadê? Paulo, aqui, a gente olhando aqui do capítulo 9 em diante, ele vai estar focando bem a história de Paulo. Lucas está focando a história de Paulo. Por quê? Porque ele pegou as informações de Paulo. E quando Paulo estava preso, Lucas tinha acesso até Paulo, ele escrevia tudo que Paulo estava falando. Então ele começa a contar a história de Paulo, desde a conversão de Paulo, desde as viagens de Paulo, né? Então ele está contando aqui que Paulo, no capítulo 1 já está falando de Pedro, né? Mas logo em seguida começa a falar de Paulo. Então aqui Pedro ele foi preso e se defende diante dos judeus por causa do batismo. Lê para nós, é interessante que esse capítulo 11, o que acontece? Vamos lá. Quando Pedro contou para ele sobre a conversão de Cornélio, aqui ele estava reunido com os apóstolos sobre a conversão de Cornélio. Por que Pedro foi até o gentio? Porque não era de costume, pela lei, os judeus não poderiam se dar com os gentios. Aí Pedro conta o que aconteceu. Aí todos eles reconhecem que a mensagem também é para os gentios. Eles reconhecem que a mensagem é para todos aqueles que acreditam. E Pedro contou toda a história que aconteceu. Olha, eu fui na casa de Cornélio, aconteceu isso, isso e aquilo. Olha o versículo 1, ó.
do capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Por isso que chamaram Pedro e foram questionar Pedro, por que Pedro foi na casa de um gentio. E Pedro se defende. Pedro se defende e reconhece, fala, ó, realmente eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Que ele está levando essa graça também para os gentios. Muito interessante, né? Mas eles lembram da promessa, a terceira promessa que Deus fez para Abraão. Através da tua descendência abençoarei todas as nações. Então aí parte desse princípio. O capítulo 12 aí, não vamos discorrer capítulo por capítulo, mas é que está dizendo aqui que Pedro foi preso, depois ele é livre da prisão, e ele reconhece que, mesmo diante da situação, Deus está cuidando deles. Olha o versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tinha se passado aí muito tempo já. E quando Pedro estava livre, ou estava preso na prisão, um anjo aparece e livra ele da prisão. Abre, aqui fala, cadê a palavra que está falando aqui? Algemas, né? Cadeia, candeia, significa ele era acorrentado. Naquele período, quando a pessoa era presa, além dela estar jogada no cárcere, né? Seria numa sala fechada, era acorrentada também as mãos e os pés. Então era impossível sair de lá. Além da porta estar fechada, trancada para o lado de fora, as mãos e os pés eram acorrentadas. Era para ninguém escapar mesmo. Só se alguém entrasse lá e soltasse a pessoa. E um anjo aparece na prisão e livra Pedro. E Pedro aí volta para a casa onde os apóstolos estão reunidos, com o fim de glorificar a Deus. Então ele está contando a história que um anjo libertou Pedro da cadeia. Em capítulo 13, aí começa aí a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo começa a visitar aí alguns cristãos das cidades vizinhas e vai passando. E aí traz uma lista aí no capítulo 13, ó, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Olha como que a igreja estava crescendo. Já tinha homens que eram totalmente conhecedores da palavra, que conduziam os cristãos, que eram cristãos convertidos. E eles viviam sempre em oração e jejuando. Então, aí Paulo começa sua primeira viagem. Ele passa na Síria, cidade de Cilícia, né? Na região da Cilícia. Depois ele vai lá na ilha de Chipre, que é a região Salamina e Pafos. E assim ele vai passando e ele vai anunciando a palavra. Panfilha, em Perge, na Pisídia, Antioquia, na Galácia. Aí na Galácia, que é a região Galácia, ele passou por Sidônia, Listra, onde ele foi apedrejado, passou por Derbe, passou por Antioquia da Síria. Assim ele continua a sua viagem. Tá? O capítulo 13 está mostrando aí a primeira viagem de Paulo. E aonde ele passava, a igreja aí foi iniciada. Muitos tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. E quem tinha o poder para estar realizando esse batismo? Era apenas os
apóstolos. Então, Paulo ia passando por essas cidades aí, edificando igrejas, fortalecendo os irmãos, os cristãos daquele período, e assim ele dava continuidade, né? As igrejas iniciadas na primeira viagem de Paulo foi aproximadamente em 47 depois de Cristo. Foi na cidade de Pergue, Antioquia, Icônia, Listra e Derbe. Eu vou parar por aqui, porque já deu nosso tempo, então na próxima aula a gente vai dar continuidade ao nosso slide, né? Ainda vamos falar da Macedônia, da Caia, da Ásia, Israel e assim por diante. Vamos falar aí sobre as outras viagens do apóstolo Paulo, ele ingressando aí. Bom, por hoje nós terminamos nossa aula. Fica aí a tarefa, as leituras. Que todos tenham uma boa semana. Amém. Você também. Depois estamos aí. Tá, obrigada, Carlos. Deus abençoe. Tchau, Gaspar. Não sei se vão ouvir, mas tchau. A Jennifer não conseguiu entrar, ela mandou uma mensagem. Não conseguiu. Não conseguiu, né? Acho que deve ser Pela internet ela mandou, tá?